Será que sobra alguma coisa da amizade, do amor, dos nossos sonhos, quando estamos vivendo um contexto de guerra? Ainda mais se for a Segunda Guerra Mundial e o país em que nós estivermos inseridos for a Itália fascista. O livro que eu quero te falar hoje é um livro que nos convida a refletir sobre o quanto nós nos distanciamos, sobretudo no plano ideológico, quando o conflito bélico está sendo a nossa rotina, o nosso cotidiano. Só que é um livro que faz mais. Ele também tem a coragem de nos provocar a pensar sobre aquilo que nos aproxima. E é por isso que eu quero te convidar hoje a acompanhar a resenha de Mara, uma mulher que amava Mussolini, de Ritana Armeni, lançamento da editora Vestígio nesse ano de 2022. Vou começar te falando do livro pela capa, não costumo fazer muito isso, mas esse aqui merece. Obra de arte de Giacomo Balla, belíssima, o título da obra é A Dúvida, numa tradução livre aqui. E Ritana Armeni é uma autora que eu tive o primeiro contato agora, mas que já é bastante conhecida. Ela foi porta-voz do ex-sindicalista e ex-político italiano Fausto Bertinotti. Então é uma mulher bastante vivenciada também nesses aspectos políticos, históricos. E aqui ela vai nos apresentar a personagem Mara dentro de um contexto em que ela intercala suas posições, a sua opinião em relação a todos os conflitos que envolveram a Segunda Guerra Mundial, em se tratando da Itália fascista, nas relações que estabeleceu com outros países também, mas com o pano de fundo sendo colocado para nós como uma forma de iluminar o romance, ou seja, a história fictícia de Mara Carucci, seus momentos de descoberta do amor, da amizade, uma relação de amizade muito forte com Nádia, os destinos, os caminhos que cada um vai seguindo ao longo dos desdobramentos daquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui um pano de fundo histórico, como eu disse para vocês, que vai nos propor uma reflexão a respeito de acontecimentos reais, como a guerra ítalo-etíope, como a invasão das tropas do eixo à Grécia e tudo que se seguiu a isso, a barbárie que o fascismo promoveu associado ao nazismo de Hitler na Alemanha nesses países. A violência de todas as formas, mas sobretudo a violência sexual contra as mulheres nesses países, principalmente na África. E o que isso vai repercutindo dentro da própria Itália, do contexto de fome que se gera a partir da guerra, do contexto de dúvidas que começa a surgir numa guerra dessa magnitude e como que a civilização, como que as pessoas lidam com uma série de imposições que se colocam a partir dessa situação toda, como o racionamento de comida e todas essas questões que são consequências desses conflitos bélicos. E mais do que isso, a gente tem aqui a possibilidade de pensar a respeito do próprio poder transformador dos livros. Lá pelas tantas eu destaquei no Instagram, na resenha escrita, a autora vai dar voz a Mara Carucci para questionar, para refletir, e nessas reflexões que ela cria a partir principalmente do contato com uma tia que ela tem como referência, a tia Luísa, que vai passando para ela livros que ela leu, romances, e também incentivando muito Mara a escrever, ela vai se perguntar, e vai pensar a respeito desse poder dos livros, dizendo que a vida para ela, paralela, que os livros propõem, é o que a deixa mais feliz, e que ajudam muito mais ela, essas leituras, do que as próprias lembranças. O que Mara não quer lembrar, o que Mara se nega por muito tempo a enxergar. A gente acompanha ela desde os 13 anos, uma admiradora, como toda a sua família, vizinhos, amigos, de Mussolini, Duce, o grande líder. E depois tudo que vai acontecendo, a fuga dos judeus da Itália, muitos destes que fugiram logo da aproximação com Hitler, não esperaram os desdobramentos, já foram embora antes, mas alguns que ficaram, e tudo que aconteceu em termos de perseguição também aos judeus italianos. Mesmo trazendo essas questões para o âmbito da ficção, a autora tem uma preocupação também em mostrar o que ocorreu com personalidades italianas que eram judias e que apoiavam o regime fascista, mas quando da aproximação com Hitler também tiveram que zarpar, saíram fora, saíram correndo da Itália para evitar que fossem posteriormente perseguidas e mandadas para campos de concentração. Então a gente tem o conflito como ele é, real, factível, e tem toda a situação de vida de Mara, que é não só
uma personagem ficcional, mas ela representa a mulher italiana que esteve imersa neste contexto e que, obviamente, tanto no âmbito do ensino quanto da propaganda muito forte que acontecia, não só os discursos públicos, mas a utilização do rádio, que também foi muito presente, essas mulheres levadas a uma idolatria muito forte por alguém que representava um regime que era extremamente machista, mas que conseguiu dar credibilidade àquele lugar social ao qual as mulheres foram subjugadas. Ou seja, elas ganharam um status diferente do que era a sua situação corriqueira, mesmo não mudando o seu lugar social, como donas de casa e mães. Esse era o papel que era dado às mulheres naquele contexto. Tentavam impedir que elas acessassem a universidade, mas o regime dota estas possibilidades da mulher ter protagonismo de uma grande magnitude, ou seja, elas seriam as mães dos novos grandes líderes, os novos fascistas que estavam para surgir. Vejam a perversidade desse regime, que se mostra não só nas barbáries cometidas durante a guerra, mas contra a sua própria civilização, contra as próprias mulheres italianas, que não desistiram, e a autora também nos mostra isso, de buscar um espaço dentro da universidade, de buscar um lugar no mercado de trabalho, mesmo que elas fossem relegadas sempre a espaços subalternos. Sempre os lugares de destaque, tá? Mesmo nas repartições públicas, eram destinados aos homens. Então aqui a gente tem uma série de reflexões que são provocadas e tem a possibilidade de compreender um pouco mais da história a partir também dessas micro-relações de poder e de resistência. E uma questão fundamental que a autora coloca. Temos de um lado as tropas fascistas, com mulheres que eram convictas em defesa da república que estava sendo fundada ali por Mussolini, mas tínhamos também as partidianes, as mulheres antifascistas que estavam na linha de frente ali combatendo, pegando em armas para derrotar este regime. E aí o que acontece? A autora traça uma linha entre todas essas mulheres e nos convida a refletir. Haveria algum ou alguns aspectos que ligaria todas elas? É possível pensar nisso? Ambas buscavam protagonismo, ambas queriam espaço nos seus âmbitos de luta para uma sociedade, seja ela democrática, que no fim acaba por sair vitoriosa, inclusive com um referendo, que ao final do livro ela passa assim meio por cima, mas ela toca um pouco nessa questão também, um referendo para decidir pela república e não mais pela monarquia, e assim formatar um governo de coligação que a princípio teria um vínculo ali entre os maiores partidos que tinham tido mais apelo popular, que seriam os cristãos, os socialistas e os comunistas, mas ainda assim com uma intervenção dos Estados Unidos, isso aí do ponto de vista real da história mesmo, do que aconteceu, que acaba exigindo ali já nas portas da Guerra Fria que os socialistas e os comunistas fossem afastados do governo italiano. Então toda a influência também que teve norte-americana no que veio a seguir depois da Segunda Guerra nestes países, principalmente na Itália, e na relação da Itália de uma reconstrução de uma república já num espaço democrático, que venceu, que superou toda a barbárie, todo o problema que se seguiu por lá, que foi provocado pelo fascismo. Então é uma reflexão atual, uma reflexão que nos permite pensar também sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade de hoje, aqui no nosso país, os discursos onde eles estão carregados de uma historicidade, de um pertencimento a outros lugares obscuros do passado, o quanto nós precisamos ter cuidado com aquilo que é colocado e é imposto, muitas vezes, pela estrutura machista da sociedade em relação às mulheres. Um livro de bastante possibilidades de reflexão. Eu senti falta ao final só de uma continuidade, talvez não fosse a proposta, mas dessa continuidade do que veio a seguir na Itália depois de findada a Segunda Guerra Mundial. Quero te recomendar fortemente então a leitura de Mara, Uma Mulher que Amava Mussolini, lançamento da editora Vestígio, Vestígio essa que é parceira aqui do canal. Fica o convite para a leitura desse livro então, nos falamos numa próxima. Até lá, tchau, tchau.